Hoje nós queremos iniciar uma nova série de mensagens e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Malaquias. É o último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 1. Mesmo assentados, mas em reverência, eu gostaria que você pudesse me acompanhar na leitura. Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 1. Se você achou, diga amém. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, que diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu a destruirei. E Edom será chamado terra da perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vos direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Curve sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nesse momento te louvar, te adorar, te bendizer para a glória do teu nome. Que o Senhor possa neste momento, Senhor, derramar da tua graça capacitadora, de forma que possamos, ó Deus, iluminados pelo teu Espírito, entender com clareza, ó Pai, as tuas Escrituras. Ó Deus, nos ensina tudo aquilo que o Senhor quer, ó Pai, em nome de Jesus, para as nossas vidas, através desse texto e através dessa série. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria que você fizesse a seguinte pergunta à pessoa que está do seu lado: você é amado por Deus? Você se sente amado por Deus? Uma outra pergunta que poderíamos fazer nessa noite é: por que você está aqui cultuando ao Senhor? Qual a real motivação de você cultuar a Deus? De nos reunirmos, de levantarmos as nossas mãos, de adorarmos ao Senhor? Qual a real motivação para nós estarmos aqui? E não apenas nós, mas todos os demais irmãos em Cristo Jesus que levantaram a sua mão um dia e declararam que Ele é o único e suficiente do Senhor, que estão ouvindo neste momento ou durante o dia mensagens e que se reúnem para glorificar a Deus. O que nós temos visto, irmãos, nos nossos dias é um grande número de pessoas adeptos a certas teologias e com o intuito de cultuar a Deus com propósitos arrogantes. Querem buscar a Deus pelo que Ele pode dar. Querem cultuar a Deus com um efeito de religiosidade. Estão querendo barganhar com o Senhor por muitas e muitas circunstâncias. Todas essas ministrações por aí afora e onde nós estamos inseridos, qual é a real motivação diante de tanta crise que nós temos vivido no nosso país? Onde um Congresso está todo corrupto, onde as nossas finanças estão caindo, onde tudo que poderia ser mais em conta para nós está mais caro, onde até para nós nos alimentarmos está difícil. Como cultuar a Deus em meio à crise? Parece que nós estamos vivendo uma época bem parecida com o que Malaquias estava vivendo, irmãos. Malaquias estava
ministrando exatamente a um povo que estava voltando do cativeiro babilônico, onde Deus havia prometido a eles que eles iriam reconstruir o seu templo. E exatamente Neemias estava fazendo isso. Neemias estava construindo o templo, reconstruindo os muros, porque Deus permitira que o povo saíra pelo edito do rei da Babilônia, e estavam voltando agora para a sua terra, e estavam reconstruindo os seus templos. Mas o retorno deles, irmãos, após muitos anos na Babilônia, fez com que a frieza espiritual alcançasse aquele povo. A terra não estava boa, a alimentação estava difícil, a crise estava instaurada em Israel, os seus cultos estavam mortos, e Deus não estava aceitando a sua religiosidade. Algo bem parecido com o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Mas Deus levanta homens. Deus levantou Malaquias, o mensageiro de Deus, para ministrar a sua palavra àquele povo e levar eles a refletirem sobre os seus próprios diálogos, sobre suas próprias afirmações, sobre o que eles estavam dizendo um para o outro e sobre os seus cultos que não estavam mais sendo aceitos por Deus. Imagine só, irmãos, se Deus não estivesse recebendo o nosso culto, porque a nossa religiosidade está sendo vivida acima do que a nossa vida a Deus. A nossa religiosidade, a nossa prática religiosa está sendo mais vivenciada do que apenas um cultuar a Deus simples, uma adoração sagrada, uma devoção ao Deus que é poderoso, que cuida, que guarda, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à crise. Essa série de mensagens, irmãos, vai nos levar a refletir sobre o nosso culto, sobre aquilo que eu e você temos oferecido a Deus, sobre o que nós estamos pensando sobre Deus. A palavra inicial desse texto, irmãos, é na verdade sentença, peso. O profeta Malaquias, nesse momento, irmãos, está declarando, não pela sua própria boca, não pela sua própria conta, mas com a autorização e inspiração do próprio Deus, dando uma sentença àquele povo que estava sendo abençoado por Deus e voltando para a sua terra. E a pergunta inicial desse texto é exatamente essa. Deus diz a eles: eu vos amo. Diga ao seu irmão assim: olha, Deus te ama. Se sentir amado, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Se sentir amado por Deus é algo tão bom, porque com o amor dele nós sentimos o seu cuidado, a sua proteção, o seu refúgio. Nós sentimos o seu sustento, o seu diariamente nos colocando nas portas abertas, nos fechando também portas. Nós podemos perceber o amor de Deus em diversas instâncias, coisa que esse povo não estava vendo mais. E Deus começa a série de indagações que me chama a refletir com você nesse livro, a série de indagações que Deus faz para esse povo. Ele começa dizendo a eles uma afirmação: eu vos amo. Mas a resposta do povo é diferente. A resposta do povo é: Senhor, em que o Senhor tem nos amado? A ingratidão foi instaurada. O sensacionalismo foi instaurado no povo. A religiosidade, a prática pela prática estava sendo vivenciada ao ponto deles não enxergarem mais o amor e o cuidado de Deus sobre suas vidas. E isso significa dizer, irmãos, que as suas reuniões solenes não estavam sendo aceitas por Deus. Isso significa que os seus cultos não estavam chegando diante de Deus como aroma suave. Isso significa, irmãos, que eles não estavam mais sentindo nem a presença, nem o poder, nem o cuidado e nem sendo
amados por Deus. Então Deus, irmãos, pelo profeta, começa a sua sentença, dizendo para eles uma lembrança. Essa série de mensagens, irmãos, e do profeta Malaquias começa agora fazendo com que eles lembrem do que Deus fez. E isso faz com que eles meditem exatamente na sua motivação de continuar servindo a Deus, na sua motivação de continuar ouvindo Deus e de cultuar a Deus. Por que cultuamos em meio à crise? Por que servimos a Deus em meio às dificuldades? Infelizmente, irmãos, nós temos sido influenciados por uma teologia barata, onde nós só somos amados por Deus se tudo estiver bem. A disciplina, a crise, a advertência, parece que não faz parte do cronograma de Deus para a vida dos seus eleitos. Mas quando nós olhamos para esse contexto, onde Malaquias agora é chamado por Deus para ministrar a um povo que está vivendo uma crise, em todas as suas áreas, voltando de um cativeiro onde estavam vivendo escravizados, agora voltam por uma permissão do próprio Deus, eles voltam para os seus lares e agora tem uma construção para revitalizar aquele local, por ordenação do próprio Deus, mas mesmo assim eles não percebem o cuidado de Deus, porque eles agora estavam céticos, cultuando ao Deus que não creem mais, e estavam esquecidos das graças e dos milagres que Deus tinha feito em suas vidas. O que me preocupa, irmãos, e que me chama a atenção é que esse contexto vivido por Malaquias, por Neemias, essa pregação que parece tão longe aos nossos tempos, parece ser vividas por nós hoje. Onde muitos estão reunidos, onde templos estão cheios, onde pessoas estão cultuando, mas Deus não tem aceito. Onde o ceticismo está instaurado, onde a religiosidade é aparente, onde as suas ofertas não são aceitadas por Deus, onde a sua adoração não passa do teto. O que fazer? O que fazer diante de um quadro tão terrível? O que fazer diante de uma situação tão devastadora? Deus lembra a eles: eu vos amo. Eu vos amo. Mesmo diante da incredulidade do povo tem a ousadia de dizer: Senhor, nós estamos passando por isso. Senhor, eu não tenho nada na minha casa. Senhor, está tudo ruim. O Senhor ainda está dizendo que me ama. Como é que o Senhor me ama? E aí Deus, irmãos, responde essa pergunta. Então Deus responde essa pergunta, irmãos, demonstrando o seu amor e o seu cuidado amplo, e uma magnitude bem maior, do que apenas a provisão diária, do que apenas o milagre ou a cura de uma doença. Deus mostra para eles exatamente o que Ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci de Esaú. Fiz de seus montes uma assolação, e dei sua herança aos chacais e aos desertos. Parece, irmãos, que essa afirmação para os nossos dias e para nós hoje, ela é muito abstrata e nós não conhecemos. Isso, irmãos, infelizmente, é um reflexo de um analfabetismo bíblico que nós temos vivido nos nossos dias. Porque nós não conhecemos a história de onde nós vemos. Nós não conhecemos a história de onde nasce a nossa igreja. Nós não conhecemos de forma clara as histórias bíblicas. Mas o que Deus está dizendo para aquele povo, eles conhecem. Ele está dizendo assim: olha, vocês lembram do seu pai, Jacó? Jacó era o mais novo. Mas em meio à profecia de Deus, Deus disse a ele: olha, o mais novo vai ser servido pelo mais velho. E o povo que descende do mais velho
será aborrecido por mim. E não porque um é melhor do que o outro, pelo contrário, se Deus tivesse de escolher entre um e outro, talvez ele escolheria Esaú, porque Esaú era o melhor, Esaú era o bom. Jacó era enganador, usurpador, traiçoeiro, enganou seu pai, enganou seu irmão, mas Deus, de uma maneira soberana, escolheu ele. A escolha de Deus é soberana e é eletiva, e não depende do que se nós vamos crer nele ou não, ele nos ama. Ele está dizendo para o povo assim: olha, ainda que vocês são ruins, ainda que vocês estão céticos, ainda que vocês não estão vivendo de acordo com como eu queria que vocês vivessem, eu continuo vivendo, amando vocês, eu continuo santificando vocês, eu continuo cuidando de vocês, e o que vocês estão vivendo é porque eu demonstro o meu amor para vocês. Isso salta aos olhos desse povo, de maneira que eles começam a enxergar o cuidado e o amor de Deus. Deus está dizendo assim: olha, sabe por que vocês têm que me cultuar? Porque eu escolhi vocês. Não foi vocês que me escolheram. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Essa escolha, irmãos, não parte do teu coração. Esta escolha, irmãos, não parte da tua consciência imatura. Porque se eu e você tivéssemos, irmãos, de escolher, nós nunca, mas nunca escolheríamos Deus. Mas Deus, de maneira soberana, Ele faz com que o nosso ouvido escute o seu chamado, e nós, como ovelha, conhecemos a voz do nosso Criador e respondemos para Ele: amém, eu quero. Escolher a Deus, irmãos, não cabe a nós. Deus eletivamente, soberanamente te escolheu antes de todas as coisas serem criadas. Se há um motivo, irmãos, para nós cultuarmos a Deus e celebrarmos a Ele, é porque eu e você fomos escolha dEle, e não sua. Não foi você que escolheu Deus. Mas Ele sabe que você é pecador. Ele conhece as tuas falhas, assim como Ele conhecia esse povo. Ele conhece esse povo, Ele sabe que o povo está distante, Ele sabe que os cultos não estão sendo bem, Ele sabe que o povo está agora passando luta, passando dificuldade, está questionando Deus, mas Deus olha para eles e diz assim: olha, eu quero que vocês prestem atenção, eu continuo amando vocês. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à sua ação cética, mesmo em meio à sua ação profana, eu continuo amando você, eu continuo amando você, eu continuo amando você. Irmãos, isso faz com que nós possamos olhar para Deus e realmente termos um real motivo para continuarmos em meio a essa crise, em meio a essa corrupção, em meio a tudo que nós estamos enfrentando, diante de tudo que nós estamos passando. Eu não conheço a tua vida, irmãos, mas se alguém diz para você que servir a Deus está tudo bem, está tudo errado. Você vai passar por crises familiares, crise conjugais, crises financeiras, crises ideológicas, mas eu quero dizer para você que em meio a todas as crises que você pode estar passando, meio às lutas que você possa estar enfrentando, Deus cessou do seu trono e diz: eu te amo. Eu continuo a te amar, porque não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi, e eu cuido de você. Irmãos, essa ação nos motiva e nos faz refletir que mesmo as lutas que nós possamos enfrentar, eu tenho motivo para nos reunir, nós temos motivo para glorificar, nós temos motivos para exaltar ao Deus Todo-Poderoso, porque simplesmente Ele nos ama e Ele te escolheu. Mas pastor, como entender que alguns que não te servem vivem melhores do que nós? Aí nós podemos perceber, irmãos, que o cuidado de Deus necessariamente não está em fazer você viver bem, não está em fazer você desfrutar de todas as coisas caras. Se Ele tem proporcionado isso, amém. Se Ele não tem, amém também. Mas o que Ele quer dizer para você, olha, que eu escolhi você antes da fundação do mundo.
Mas eu quero dizer para você que eu amo você. Ele está dizendo isso para o povo, mas eu aborreço os outros. Outro motivo para nós cultuarmos e glorificarmos a Deus é porque nós não somos motivo da ira de Deus. Você não é mais o motivo da ira de Deus, porque sobre você está o sangue de Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, aquele que morreu na cruz e que sobre nós está nos guardando. E quando Ele olha para nós, Ele não vê mais você, miserável, pecador, nem o teu sangue não pode comprar, mas o sangue de Cristo que está sobre você, Ele faz você ser agora alvo da graça de Deus. Purifica-nos de todos os pecados. Você não é mais motivo da ira. A ira de Deus foi aplacada. Mas, irmãos, é interessante, porque quando Deus está dizendo isso para esse povo, Ele está dizendo assim: olha, vocês estão passando por dificuldade, vocês têm a tendência de olhar para o lado, olhar para o vizinho. Nós temos uma tendência enorme, irmãos, de pensar que a grama do vizinho sempre é melhor do que a nossa. Eu quero dizer para você, irmãos, esqueça o vizinho. Esqueça o outro. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Mas esse povo estava olhando para Edom. Os edomitas, irmãos, exatamente descendentes de Esaú. Deus diz para eles assim: ainda que eles tentem reconstruir como vocês estão fazendo, porque eu os devastei, eu os destruí, mas ainda que eles tentem, todo o seu investimento vai ser destruído, toda a sua intenção vai cair por terra, porque o que eles colocam a mão vai ser terra de perdição. Aonde eles chegarem, irmãos, vai ser conhecido como um povo que tem a ira de Deus. Aí eu pergunto a você, de que lado você quer estar? Daqueles que são amados do Pai? Ou daqueles que são alvo da ira de Deus? Isso aponta, irmãos, para o futuro, onde um dia nós iremos ouvir: servo bom e fiel, entra na graça e no gozo do Senhor. Mas aqueles que são alvo da ira de Deus, eles vão ouvir: aparta-te de mim. Quando você, irmãos, está focado no reino, você não vai olhar para o vizinho, você não vai olhar para as dificuldades, você vai crer que Deus te ama, te escolheu, que você não é mais alvo da ira e que Ele está te guardando da sua ira eterna, te dando agora, pelo sangue de Cristo, a vida eterna. Isso, irmãos, nos faz agora termos motivos para iniciar e glorificar a Deus. Por que cultuar? E eu, essa semana, recebi uma mensagem interessante, onde um pastor recebeu uma ovelha da igreja. Ele disse: pastor, eu quero sair da igreja. Não gosto mais dessa igreja. E o pastor fez: por que você não gosta mais dessa igreja? Não, porque o louvor é muito inquieto, o som é muito alto, o guitarrista toca ruim, o baterista não toca bem, o tecladista é ruim, os cantores são desafinados. E ainda tem mais, o coral não louva a Deus. Quando eu estou sentado nas cadeiras, é uma conversinha, é um irmão, é um disse-me disse, é fulano que chega de um jeito, é fulano que chega do outro. Aí o pastor chegou para ele sabiamente e disse assim: eu queria que você fizesse algo para mim, antes de você sair da igreja. Se enquanto o culto está rolando, enquanto o culto está acontecendo, eu queria que você pegasse um copo com água, uma bacia e desse 3 voltas na igreja. Agora você não pode deixar a água cair.
Você pode fazer isso? Ele, sem muito entender, pega e começa a dar voltas na igreja. Quando ele termina, pastor, eu fiz o que o senhor mandou. Fez? Agora me diga uma coisa, você viu o louvor cantando errado? Não. Você viu quem chegou atrasado na igreja? Não. Você prestou atenção no fulaninho que estava conversando com o outro? Não. É porque seu foco estava no copo. Quando você colocar seu foco em Deus, você vai deixar de ver o erro dos outros. Eu achei isso interessante, irmãos, porque por muitas vezes nós estamos indo para a igreja não para cultuar. Parece que nós vemos, irmãos, para olhar para a vida dos outros, para estarmos atentos nos erros. O que está sendo aqui celebrado, irmãos, é para a glória dele. Você é amado do Pai, você é alvo da graça de Deus, assim como teu irmão é alvo da graça de Deus, só que tem um detalhe, ele é pecador igual a você. Todos nós temos erros. Sabe quando é que nós vamos ser perfeitos, irmãos? No céu. Aqui eu e você não vamos alcançar a perfeição nunca. Nós estamos apenas ensaiando para quando chegarmos lá, nós exatamente glorificarmos a Deus em perfeição. Aqui estamos ensaiando. Agora, podemos oferecer um culto melhor? Sim. Podemos oferecer um culto melhor? Sim. Como? Como oferecer um culto melhor? Em primeiro lugar, entendendo que somos amados de Deus. Se você compreender e aceitar o amor de Deus em meio às tuas lutas, em meio às tuas dificuldades, em meio às coisas que você tem enfrentado, você vai começar a cultuar ao Senhor bem melhor. Se você entender isso, você vai ter uma vida mais grata a Deus. Você vai servir a Deus melhor. Você vai vir para o culto, irmãos, não para prestar atenção se A errou, se B errou, se ele está repetindo a roupa. Não, você vai vir com o intuito de dizer assim, Deus seja louvado, mesmo em meio às lutas que eu tenho passado. E aí você vai começar a servir a Deus de tal maneira que mesmo que a tua casa não tenha nada, mesmo que você não tenha oferta para dar, mesmo que você não tenha nada para oferecer, você vai dizer, Senhor, eu me ofereço a Ti. Como um culto racional, eu me ofereço a Ti, você vai vir glorificar a Deus, e aí quando você começa a servir a Deus e entender o cuidado de Deus, as portas vão começar a abrir para a tua vida. Esse povo aqui, irmãos, estava distante de Deus, e foi necessário, irmãos, Deus levantar homens com uma palavra pesada, para chamar a atenção do povo, para dizer ao povo, vocês estão vivendo e estão caminhando no caminho que não é de Deus. Suas práticas estão erradas. Sua santidade está distante de Deus. Infelizmente, irmãos, nós temos vivido e visto exatamente esse contexto que tem assolado as nossas vidas, mas Deus tem chamado um povo ainda hoje para viver para a glória de Deus. Seja você, seja eu, sejamos essa igreja que cultua a Deus, não pelo que Ele pode oferecer, mas em primeiro lugar, porque Ele nos ama. E Ele nos amando, reconhecemos que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Reconhecemos que não somos mais alvo da ira de Deus. E como agora somos eleitos por Deus, nós entendemos que precisamos viver para a sua glória. E aí o nosso culto será para a glória dele. A nossa vida será para a glória dele. O nosso falar será para a glória dele. A nossa reunião será para a glória dele. Tudo que nós fizermos é para a glória dele. Tudo que nós pensarmos é para a glória dele. E isso vai refletir, irmãos, em todas as instâncias
a glória do Senhor. Eu faço novamente a pergunta a você. Você é amado de Deus? Você entende o amor de Deus? Se você compreende isso, Deus te chama hoje. Deus te chama hoje para servir melhor. Deus te chama hoje para ser mais disposto. Deus te chama hoje para ser exemplo. Deus te chama hoje para lutar contra o pecado. Deus te chama hoje para ser melhor. Não olhando para não olhando para o homem, mas olhando para Deus. Teu serviço, tua graça, a glória seja para Ele, em nome de Jesus.